Vamos falar aqui da introdução ao estudo bíblico, capítulo 2, sobre a necessidade do estudo. Jesus, ele pressupunha que o homem só pode se aproximar de Deus por meio da revelação. E o estudo bíblico é um modo de conhecer a revelação. Qual é a revelação? Então, o único modo de se aproximar de Deus é conhecendo a palavra. O estudo bíblico foi um meio utilizado pela igreja primitiva na divulgação do evangelho e no fortalecimento na fé dos convertidos. Atos 8:35. Engraçado, ó, eles evangelizaram fazendo estudo bíblico. Hoje, estudo bíblico é uma coisa que você fala é só para crente velho mesmo, que é crente de verdade. Atos 8:35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhes anunciou a Jesus. Agora 17, do 2 ao 3. Esse primeiro que a gente leu aqui era cursinho da escola dominical, agora aqui já era curso de teologia. Ó. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Paulo estava 3 semanas já aqui num estudo bíblico acerca da morte de Cristo e da sua ressurreição, para provar para esses homens aqui que Jesus era o Cristo. Então, eles seguiam os passos de Jesus e acreditavam, como ele, que a pesquisa das Escrituras levaria os homens ao encontro de Deus. O que iria levar os homens ao encontro de Deus? Consultar a palavra. Não tem melhor forma, queridos, de você levar alguém para Cristo do que ensinar essa pessoa a consultar a palavra. Os seus argumentos são muito mais fracos do que a própria palavra. Aí diz aí, o próprio Evangelho de Lucas é o resultado de um estudo bíblico de evangelhos anteriores, conforme declara o autor no prefácio da sua obra. A leitura do Novo Testamento certamente confirma a tese de que o estudo bíblico era uma das principais atividades desenvolvidas pela igreja nascente e missionária no primeiro século. Estas poucas observações bastam para ressaltar nosso dever de estudar a Bíblia. É um dever e não uma opção, visto que este era o proceder do nosso mestre, da Igreja Antiga e dos próprios escritores inspirados. O que conhecemos de Jesus está na forma de um livro que necessita de estudo para obter dele uma plena compreensão da sua obra e pessoa. Estudar a Bíblia, querido, não deveria ser algo extraordinário. Quando nós cristãos falamos, eu vou fazer um curso, eu vou estudar a Bíblia, vou me aprofundar na palavra, não deveria ser nada demais. Isso deveria ser, na verdade, o normal para todo cristão. Mas não. A gente hoje vive nessa coisa. A maioria da igreja é rasa. A maioria da igreja é rasa. Não conhece nada da palavra. Vai conhecer a Cristo como? Só pelo que ouve no domingo? Então, o fato de ser rasa na palavra faz da igreja dos nossos dias uma igreja fraca. Por que você acha que quando esses homens aqui, ó, que estavam lá mergulhados sempre em debates e estudos acerca das coisas de Deus, quando eles chegavam nas cidades, as pessoas falavam, já vem aí aqueles que estão transformando, sacudindo, bagunçando com o mundo todo. É por causa que eles tinham o poder. Eles estavam mergulhados na palavra. Ah, mas não tinha a Bíblia ainda na época. Não, mas eles estavam construindo. A Bíblia não estava escrita, mas estava neles, era eles e as coisas que eles faziam. Então, hoje, querido, é uma dificuldade. Esse dia eu estava falando com um amigo. É uma dificuldade a igreja querer aprender alguma coisa. Você tem quase que amarrar os 2 pés, as 2 mãos e amarrar na cadeira. Mas não deveria ser assim. O que a gente entende? Que hoje a igreja, ela quer só consumir. A igreja de Jesus, ela quer consumir. Eu vou lá, é igual você vai no mercado.
Estou precisando do quê? Eu quero um sorvete, um macarrão, fazer uma lasanha. Aí você vai lá no mercado, olha na prateleira, deixa eu ver se tem aqui o que eu quero. Tem. Eu pego, me sirvo e vou embora. Então, tem gente que se relaciona com a igreja como quem vai no mercado fazer compra. Vem aqui, recebe o alimento, pega o alimento da semana e vai embora. Aí volta na outra semana já com fome de novo. Tem mais aí? Estou com fome já. Passou 7 dias sem me alimentar. Por quê? Não tem uma leitura bíblica durante a sua semana, não tem um estudo, não tem nada. Essa é a realidade da igreja hoje. Aí a gente olha para a igreja e fala, mas meu Deus, os apóstolos deviam ser os caras mesmo, hein? Olha quanto milagre, olha quanta coisa acontecia. Não era nada, velho. Os caras eram tudo doido, atrapalhado, bagunçado. No dia que Jesus foi para o céu, já todo mundo queria largar tudo. Pedro já foi logo abrir a empresa dele de volta de pesca. E por que fizeram o que fizeram? Por causa desse tipo de coisa aqui. Não, bom, vocês estão aqui, vocês sabem o quanto demorou, por exemplo, para vocês tomarem a decisão de estar aqui. O quanto vocês acham que vocês mesmos se sabotaram até tomar essa decisão. Isso mostra pra gente a dificuldade que nós, igreja, temos, né? E isso vocês, glória a Deus, que tomaram. E as outras pessoas que também deveriam aprender? Crentes que já estão aí, já por aí, já há anos e anos e anos, mas estão naquela mesma, sabe? Estão naquela mesma. Por quê? Porque é raso. Bom, e o método de estudo bíblico? Todos que se aproximam da Bíblia utilizam-se de um método de estudo, consciente ou inconscientemente. Todos. Não há problema em ter um método para estudar a Bíblia, desde que ele seja válido e nos conduza aos resultados, que seria, no caso, o resultado que a gente precisa procurar é conhecer a verdade absoluta de Deus em toda a Bíblia. Então é necessário verificar se o método que nós estamos usando para estudar a Bíblia é bom. Mesmo aqueles grupos que afirmam não estudar a Bíblia têm o seu modo especial de se basear nela os seus pensamentos. Mesmo aqueles que falam que não estudam a Bíblia, eles usam a Bíblia para basear os seus próprios pensamentos, seja para criticar os cristãos, seja para querer achar coisas para dizer que a Bíblia é falsa, que é adulterada e essas coisas mais. Todos eles usam e tem um método deles aplicarem essas coisas. Outros mais conscientes da necessidade do estudo utilizam-se de comentários, livros de estudo dirigido e de outras obras para obter maior compreensão do texto bíblico. Então é isso que eu estava falando antes, as ferramentas que você vai usar, que todo bom intérprete da Bíblia precisa ter. Agora, estudar a Bíblia por si mesmo, a razão de estudar a Bíblia por si mesmo. Alguém pode perguntar, por que eu tenho que estudar a Bíblia por mim mesmo? Eu já ouço no domingo a palavra, eu já ouço na quinta, eu já ouço na célula, ouço na reunião. Por que eu ainda mesmo? O apóstolo Pedro já estudou, o apóstolo Paulo, o apóstolo Vanderlei, todo mundo já estudou. Para que eu também preciso fazer estudo da Bíblia? Talvez algumas pessoas achem desnecessário. Já tem tanta pessoa que estudou teologia, para que eu vou estudar teologia? Só para ser mais um teólogo? É só para isso? Qual a razão? A primeira razão é para estudar a Bíblia por si mesmo. Não devemos absorver a teologia dos que nos rodeiam. Esta sempre foi a causa da apostasia e idolatria de Israel. Eles absorviam a teologia, que ele quer dizer o que se entendiam como divindade e Deus, os povos que estavam sempre ao redor de Israel, e eles absorviam para eles, porque eles mesmos não tinham a disposição para ter o relacionamento com Deus e aprender com Deus, né? A gente é a mesma coisa. Quem não sabe comer a própria comida, precisa que alguém dê na boquinha dele. E quem precisa que alguém dê na boquinha, vai ficar escolhendo o que vai comer? Não vai. O que vier, ele bota para dentro. E é isso que acontece hoje. Então, quem só come da mão dos outros, come qualquer coisa. Os primeiros missionários
de determinada denominação batizavam para a remissão dos pecados. Hoje em dia, porém, a prática mais comum desta denominação não é essa. E qual é a razão? É simples. Os primeiros obreiros diziam não ter necessidade de estudar a Bíblia, porque eles pregavam inspirados pelo Espírito, sem nenhum estudo prévio. Com o tempo, essa denominação foi absorvendo a teologia evangélica mais forte no país, que ensinava a não essencialidade do batismo. Se esse exemplo que ele está dando, essa igreja aqui, em determinado momento ela batizava assim, como para sinal de arrependimento dos seus pecados, e ela parou de fazer. Qual é a razão disso? Porque eles absorveram o ensino de outras pessoas que entendiam diferente deles, porque automaticamente eles não tinham a profundidade de eles mesmos estudarem, definirem, entenderem ali qual era a doutrina bíblica. Moral da história: quem não estuda para aprender o que é certo, vai aprender de muitos jeitos o que é errado. Um motivo importante para o estudo bíblico é o fato de não possuirmos um intérprete oficial. Não tem quem fale oficialmente pela Bíblia ou por Deus. Deus já deu, é a própria Bíblia. Ela fala oficialmente por ela mesma. Só que qualquer coisa que a gente vai procurar nela, a gente precisa de estudo e de interpretação. Ele cita aqui a Igreja Romana, né? A Igreja Romana é o representante da Bíblia para os católicos. Tanto é que eles usam o latim, já é para ninguém mesmo saber o que está lá escrito. Então fica com o que eu te dou e fica feliz. Cada cristão e cada geração cristã tem o dever de estudar e determinar o que a Bíblia está dizendo. O que a geração dos nossos pais estudaram e determinaram o que a Bíblia estava dizendo, serviu para eles. Hoje a geração é outra. A responsabilidade não é da geração passada vir aqui e falar: ó, meu filho, é isso, isso, isso. Não, a responsabilidade é de nós, é nossa. Se essa geração é péssima nesse quesito, a culpa é dessa geração, não é das anteriores. Um estudo honesto e independente das Escrituras ajuda a tirar os textos bíblicos do seu sentido comum. Ou seja, sai da superficialidade. Um estudo honesto ajuda a fazer isso. Chamamos de sentido comum aquele sentido que sempre damos ao texto. Sabe aquele texto que você, toda vez que passa por ele, você fala: ah, aqui eu já estou cansado de saber, isso aqui é isso aqui, ó. É o sentido comum. A gente já está calejado de saber que aquilo lá significa aquilo. Esse texto aqui é para pregar somente sobre isso. Tem cantares na Bíblia? Tem. Não, é só para rede de casais, não serve para mais nada. Então, esse é o sentido comum. Quando um católico lê a palavra batismo, qual que é o sentido comum que vem na cabeça dele? O padre jogando água na cabeça do neném. Mas para o evangélico, qual é? Mergulhando no batismo. Então, é o sentido nosso, é o nosso sentido comum. E a gente faz isso com as outras palavras e histórias e passagens bíblicas também. O estudo independente, ou seja, fora desse senso comum, quando a gente sai da comportamento comum que todo mundo faz com que a gente venha tirar os óculos que sempre nos fazia ver as mesmas coisas. E a gente começa a passar a enxergar as passagens de coisas diferentes. Quando isso acontece, aí você vai lá e compartilha aquilo, aí alguém fala para você: nossa, como você teve essa revelação. Não, eu só parei de olhar o que todo mundo vê, o que todo mundo já vai logo de cara ali. Eu me dediquei um pouquinho mais a entender isso aqui. Fui um pouquinho mais fundo. Aí as pessoas ficam impressionadas. Ponto 3 aí fala do método histórico crítico. Eu vou ler bem rápido, que isso aqui é muito técnico. Método histórico crítico. O que chamamos de método histórico crítico é o método de estudo e pesquisa bíblica que procura levar em conta o contexto histórico que envolve o texto, fazendo uma avaliação crítica de todas as relações desta informação com o sentido. Aí, querida, isso aqui é para quem é chato mesmo. Esse fala assim: eu vou cavucar até eu sair lá no Japão. E aí você vem lá e vai caçando. Esse é o método histórico crítico, tá bom?
quero falar aqui um pouquinho da hermenêutica e exegese. A hermenêutica e a exegese. A gente tem uma tarefa que é dupla, queridos. Primeiro é descobrir o que o texto significa no seu sentido original. Primeira tarefa. Esta tarefa é chamada de exegese. E em segundo lugar, devemos aprender a discernir esse mesmo significado na variedade de contextos ou diferentes dos nossos próprios dias. Esta é a tarefa da hermenêutica. Descobrir o que era lá o sentido original, depois descobrir os vários contextos que aquela verdade que você entendeu pode ser aplicado. Para nós, a exegese é ler e explicar os textos em simpatia com os leitores, ou seja, que é ler e explicar o texto, mas falando aquilo que o autor queria falar, sem fazer nenhum tipo de interpretação. O exegeta, ele é um historiador que analisa os documentos. Todavia, tem de ir além da análise impessoal. É necessário assumir que a fé que o escritor possuía para entender, ou seja, precisa se colocar no lugar do autor. E a hermenêutica é necessária para a exegese. A exegese é uma palavra que vem da língua grega egeomai, que significa ir, guiar, conduzir. E o seu sentido é conduzir para fora, ou seja, você arrancar do texto o seu significado original. O sentido original do texto é você extrair, exegese, o EX fala dessa coisa de extração, de extrair, de retirar. Quando você faz uma exegese, é você tirar daquele texto o sentido original dele. Na exegese, procuramos entrar no texto, ficar nele, para então sairmos dele, tirando lições. Olha só, isso aqui é legal. Fazer exegese, o que é? Procurarmos entrar no texto, ficar nele, para então sair dele, tirando lições. Você não já chega mudando o que o texto quer dizer. A necessidade de interpretar a Bíblia. Horas. Ao começar o próprio estudo da hermenêutica, devemos nos perguntar se realmente é necessário interpretar a Bíblia. Algumas pessoas afirmam que não, alguns acham que a Bíblia já foi escrita numa linguagem simples o suficiente para qualquer um entender. Quem dera, né? Estas mesmas pessoas às vezes dizem a Bíblia diz o que significa e significa o que diz. Ou seja, não há necessidade de interpretar a Bíblia porque ela é clara. Vale a pena notar que as pessoas que afirmam que a Bíblia não precisa ser interpretada, às vezes estão afirmando isso por causa de preocupações sinceras, que alguém vá lá e faça interpretações doidas da Bíblia, tá? Uma preocupação que algumas pessoas têm é por causa do medo de que alguém possa tentar se posicionar entre o cristão e Deus. Geralmente esse pessoal que fala que não precisa de interpretação, dessa coisa toda de estudar assim profundamente, é para não falar assim que as pessoas comuns não conseguem ter acesso a Deus lendo a Bíblia. Por um lado, é um cuidado que eles estão tendo, porque senão a Bíblia agora só serve para quem é um estudante profundo, só quem faz teologia entende a Bíblia de verdade. Então eles têm esse tipo de cuidado, que é perigoso acontecer. A Bíblia, queridos, ela pode ser entendida por pessoas comuns, sim, mas tem coisas que não vai ter jeito. Vai precisar de muito estudo e aprofundamento para a gente poder extrair as verdades que estão contidas nela, tá bom? O próprio apóstolo Pedro afirma isso em relação às cartas do apóstolo Paulo, aqui que eu falei para vocês. Quando ele diz, falando de Paulo, olha o que o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro 3,15, na parte B e 16. Como, igualmente, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Ele está falando o quê? Que essas coisas mais profundas que a Bíblia tem, quando vai lá alguém que é, como ele falou mesmo, ignorante ou então até mesmo mal intencionado, eles deturpam essas
questões mais complicadas. E aí daí surgem os falsos ensinos. Mas aqui a gente vê o apóstolo Pedro afirmando 3 verdades. Nem tudo nas cartas de Paulo era complicado. Há certas coisas difíceis de entender, sim, e sempre existe a possibilidade de alguém deturpar a palavra de Deus, corrompê-la. Se a palavra de Deus fosse inteiramente simples e clara para compreender, jamais seria possível alguém deturpar. Então, nem tudo é tão claro e simples assim. Tem coisas que podem ser complicadas e muito complicadas, como a gente já tem hoje em dia, na nossa atualidade, muita picuinha complicada aí, que ninguém consegue chegar mais num consenso. É isso, queridos. O restante ali fala de tradução, a gente já falou.